Olá, galerinha, tudo bem? Se você está estudando para o Enem ou então para outros vestibulares, fique de olho na nossa dica. Filosofia clássica é o nosso tema de hoje. Nós vamos falar do filósofo socrático, o Sócrates, filosofia clássica. Então, Sócrates foi um filósofo defensor da ignorância como um princípio básico para se chegar a um conhecimento. E ele acreditava no conhecimento verdadeiro. Daí a importância da sua frase, só sei que nada sei. Para ele, é preferível não saber a julgar saber. Então, segundo ele, era importante com que você assumia a sua ignorância, né? Você tinha que assumir a sua ignorância ao dizer que sabia de alguma coisa. Então, sendo assim, Sócrates construiu um método que, através do diálogo, que é o método dialético, do diálogo da conversa, né, as falsas certezas e os preconceitos eram abandonados. O interlocutor, ou seja, o seu discípulo, né, assumiria aí a sua ignorância em dizer que não sabia de tudo. A partir daí buscava um conhecimento verdadeiro. Então veja como é que ele faz. Ele primeiro ele desconstrói, né, utilizando esse método dialético que é dividido em duas partes, que é a ironia e a maiêutica. Então ele desconstrói o conhecimento do seu interlocutor. Ele vai falar assim, não, eu não sei, né, de nada. E aí, a partir do momento que ele desconstrói esse conhecimento, ele vai reconstruir, mas tudo isso utilizando a conversa, o diálogo. Por isso que era chamado de método dialético, porque ele, através da conversa, da conversação, ele conseguiria fazer com que o seu interlocutor, o seu aluno, deixava de assumir uma posição de conhecedor ou de ter conhecimento e passava a assumir uma posição de que não tinha todo o conhecimento do mundo. Então, vamos para a questão. Bem, essa questão é uma questão típica do Enem, onde se tem um texto, né, e logo abaixo ele pergunta qual que é a característica, ou então o modo de vida socrático. Então vamos tentar entender primeiro o texto. Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte, aquele que ouve, né? O contato de Sócrates paralisa e embaraça, leva a refletir sobre si mesmo e a imprimir à atenção uma direção em comum. Os temperamentais, como Alcibíades, que era um dos seus interlocutores, ou seja, discípulos, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os leva a se censurarem, sobretudo a esses jovens, muitos quais quase criança, que ele tentam aí imprimir a sua orientação. Então é importante que a gente pegue aqui alguns pontos interessantes, né, que ele vai estar falando o seguinte, ó, uma boa conversação de tal natureza. Então, se ele está falando boa conversação, então ele está falando do método socrático, porque Sócrates utilizava o quê? O método dialético, era da fala, da conversa, porque Sócrates não escrevia nada, ele só utilizava a dialética, a fala, para tentar explicar os seus pontos de vistas, tá? Então ele vai falar assim, olha, as pessoas elas eram influenciadas por Sócrates, os jovens, né, as crianças, elas eram influenciadas por Sócrates. Então, olha o que vem se pedindo logo abaixo. Você não pode se dar o luxo de errar uma questão como essa. Por quê? Porque uma questão dessa é uma questão muito simples de se resolver. Então você vem entender o seguinte, ó, o texto evidencia características do modo de vida socrático, que buscava ou seja, ele buscava no quê? Contemplação da tradição mítica? Óbvio que não. Sócrates ele não utiliza os mitos. Ele não vai em busca desses mitos para tentar explicar ou então confirmar o seu modo de vida. Muito pelo contrário, Sócrates sai desses mitos. Né? Sustentação do método dialético. Olha o que nós falamos aqui. Ó. Dialética é o quê? A dialética é basicamente um método que o Sócrates utiliza, que é através da ironia e da maiêutica, onde ele utiliza a fala, a boa conversação, né? Ou seja, uma boa conversa, um bom papo, ele consegue simplesmente trazer o seu ouvinte
há uma inquietação. Por quê? Porque o Sócrates, ele, através da conversa, da fala, ele vai fazer com que o seu interlocutor, o seu aluno, assuma uma posição de ignorante. E a partir daí, ele passa a reconstruir. Por que o método dialético? Porque o método dialético ele é formado por dois princípios. Qual que é? Primeiro é a ironia, né? Depois a maiêutica. A ironia é o momento em que Sócrates desconstrói o conhecimento do seu aluno, e a maiêutica, que maiêutica significa parto, né? É o momento em que ele constrói, ou seja, é o momento que ele vai construir um conhecimento através da conversa, da fala para o seu aluno. E segundo Sócrates, ele buscava o conhecimento verdadeiro, então isso é importante. Então a questão, a alternativa correta é a letra B. Então vamos lá. Por que não pode ser a A? Porque a A fala sobre a tradição mítica. Sócrates não estava se preocupando com os mitos. Por que não pode ser a letra C? Porque a letra C está falando sobre a relativização do saber verdadeiro. Sócrates não relativava o conhecimento. Segundo Sócrates, existia um conhecimento verdadeiro, né? Ou seja, um conhecimento único. Tá? Quem vai falar sobre o relativismo do conhecimento, ou então da verdade, são os sofistas. Tá? Por que não pode ser a letra D também? Porque Sócrates ele vem, né, falando sobre um argumento onde se constrói na base do método dialético, da fala. Né? O que é a dialética? É onde você, né, vai através da conversa, você faz uma pergunta para o seu colega ou para o seu aluno, e esse aluno ele lhe dá uma resposta, e no final vocês vão ter aí uma síntese, que é a conclusão de tudo. A investigação dos fundamentos da natureza também não pode ser a letra E. Por quê? Porque a letra E era uma questão que estava relacionada justamente aos filósofos pré-socráticos. Sócrates, ou seja, os que vieram antes de Sócrates. Sócrates abandona a investigação dos fundamentos da natureza, ele deixa de lado a questão da pesquisa sobre o conhecimento verdadeiro. Então ele vai em busca do quê? Ele vai em busca do próprio ser humano. Por isso que a filosofia socrática é conhecida como uma filosofia antropológica, porque ela dá um mergulho no próprio ser humano, vai em busca do que é o ser humano, né? A essência do ser humano. Qual que é a essência do ser humano? Então, essa pergunta o Sócrates mesmo lhe responde dizendo que a essência do ser humano é a alma. Então, pega a dica, fique atento. Lembre-se que é importante ter uma boa interpretação, é importante ter um conhecimento prévio para que você possa resolver uma questão como essa, ok? Então, dê uma curtida na nossa página, dê um like aí e até a próxima questão. Um abraço.